Fala, meus queridos! Bem com vocês? Aqui quem fala é o Bugado e hoje estou trazendo aqui pra vocês mais vídeos aqui no canal D1 de Pokémon TCG. E nesse vídeo aqui, eu vou mostrar pra vocês uma análise da coleção Mega Evolução. O Bugadinho separou as melhores cartas aqui pra você. Vou falar o efeito da maioria, não de todas as cartas, mas das mais interessantes, citar o motivo dela ser interessante e fazer essa análise detalhada aí pra vocês dessas melhores cartas na opinião do Bugadinho. Tranquilo? E agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Fala, meus queridos, o Bugadinho quer passar aqui pra vocês rapidamente falar do nosso patrocinador do canal, que é o Riot Games. Nosso Riot Games, meus queridos, tem cartas avulsas de Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, One Piece, Digimon. Tem várias cartas avulsas lá, produtos selados. Se você comprar no Pix, inclusive, você tem 5% de desconto, dá uma conferidinha lá. E se você usar o cupom D1TCG, você tem 5% de desconto em todos os produtos da loja. Dá uma conferidinha lá, com certeza vai ter algum card lá que você vai querer. Inclusive tem muitos produtos lá de Pokémon, dá uma conferidinha lá, Yu-Gi-Oh! Cara, tem muito produto selado, muitas cartas lá pra você comprar, além de ter algumas promoções lá dentro do site. Confere lá depois, que eu indico pra você estar comprando lá, porque tem uns preços maravilhosos pra você comprar lá e poder montar o seu baralho, poder comprar algum acessório também, caso você queira comprar um playmat, caso queira comprar também um Dragon Shield. Confere lá que tem uns preços incríveis, cara. Dá uma conferidinha lá, o link vai estar na descrição do vídeo pra vocês e também o cupom, como eu falei, D1TCG, vou deixar na descrição do vídeo pra vocês e aí na tela pra vocês estarem depois conferindo e comprando seus produtinhos por lá, beleza? Riot Games, tamo junto, seus cheirosos! Então, meus queridos, vamos lá, o Bugadinho vai mostrar aqui pra vocês as melhores cartas da coleção Mega Evolution. Vou fazer uma análise aqui não tão profunda, mas uma análise, na opinião do Bugado, das melhores cartas da coleção Mega Evolução, que vai chegar aí pra gente dia 24 aí de setembro aqui no canal D1. Então, antes do Bugadinho explicar, não esquece de mandar taça cheirosa, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda, balança aqui embaixo pra não estar perdendo conteúdo. Sempre 2 vídeos por semana aqui no canal D1, então sempre fica ligado aqui pra não estar perdendo esse conteúdo maravilhoso e cheiroso. Então, eu vou fazer igual eu fiz na última análise que eu fiz aqui no canal, que foi da coleção anterior. Eu sempre pego aqui as cartas, por exemplo, baseado aqui, vou descendo desse site aqui que é o Justin Brasil e vou falando a opinião do Bugado, qual eu acho minimamente interessante, muito interessante e muito interessante. Vou começar aqui do próprio Mega Venossauro. O Mega Venossauro, meus queridos, eu já acho ele uma carta muito interessante, porque assim, não vai ser um baralho meta, absurdo, mas vai ser um baralho interessante para dar aquela brincada. Por quê? Porque a habilidade dele é o seguinte, quantas vezes você quiser durante seu turno, na verdade, né? Você pode mover uma energia básica de grama de um dos seus pokémons para outro pokémon seu. Então você pode ficar mesclando as energias quantas vezes você quiser durante seu turno. Então, é uma habilidade interessante não só para ligar energias no próprio Venossauro, porque o próprio Venossauro vai 240 de dano e ele cura 30 de dano dele mesmo. Por ser uma mega evolução com HP mais alto atualmente, que é 380, então com a capa do herói dá para tancar muita porrada. O único counter dele, tá, meus queridos, que ainda nem foi lançado, mas já foi revelado, seria o Mega Charizard X. E o que já existe seria o Raio Fúria. Então ele tem um HP alto. O problema dele é mais a evolução. Você chegar na evolução, tem que ter uns suportes interessantes. Eu tenho certeza que a galera vai testar com o Pidgeot, vai testar com o Dunsparce, vai testar com muitas coisas para puxar o Pidgeot para poder buscar o que quiser. Então é uma pedida interessante. Mas o melhor suporte para juntar com o Mega Venossauro vai ser o Ogerpon Máscara Turquesa, porque ele comba muito bem, porque ele liga energia nele próprio e depois o Mega Venossauro pode ligar em quem ele quiser. Outra opção também, que alguns vão testar inclusive, vai ser com o Hydreigon, tá? Que também faz sentido, porque ele vai bater mais forte, né, o Mega Venossauro com a Hydreigon. Apesar que eu acho que vai ficar um pouquinho meio lento esses dois, mas dá pra dar aquela brincada, o Bugadinho pode ser que teste também. Então tá aqui Mega Venossauro como uma opção interessante, né, e carta muito forte, na opinião do Bugado. Outra carta que eu tenho certeza que vai ser utilizada só em decks memes, pra dar aquela brincada, porque assim, é um estágio 2, é a Meganium, que inclusive tá no pré-release, tá, mas essa Meganium aqui é uma das decks do pré-release, e ela tem uma habilidade que é o seguinte:
Inclusive, existiu uma Meganium antiga, meio que um reprint. Meio que porque não é, mas a habilidade é semelhante. Que é o seguinte: cada energia de grama, né, no seu Pokémon conta como 2 energias. É a habilidade, inclusive, semelhante à do Cyperior, lá do Pocket. Então, que também é a habilidade que foi tirada do Meganium antigo, né? Então, ou seja, toda energia que é uma vira 2. Então, ou seja, o Ogerpon, quando tiver como energia, vai contar como 2. 2 energias vai contar como 4. Você sempre dobra as energias. É interessante pra tá dando aquela brincada. Não acho que vai virar um deck meta, né, com essa Meganium, mas é uma habilidade que dá pra dar aquela brincada. E eu já imagino alguns decks pra gente testar com a Meganium, por exemplo. Não se preocupe que no canal do Bugado eu vou estar testando muita coisa interessante com essa nova coleção. Então, Mega Meganium, ó. Mega Meganium tá chegando, Bugado. Calma, mas não é agora. Mas a Meganium, ela é interessante, mas como eu falei, pra um deck meme. Agora o Venossauro, ele é para um deck, né, Tier 2, na opinião do Bugado. E na opinião dos japoneses também. Aqui vamos para os Pokémon de fogo, tá, seus cheirosos? Os Pokémon de fogo aqui, o mais interessante na opinião do Bugado é apenas o Camerupt. Porque o Camerupt, ele tem um ataque que ele bate 80 de dano, e se o oponente tiver burn, tiver queimado, ele bate mais 160, então ele consegue bater 240 apenas com uma energia. É bem interessante isso, porque com uma energia você consegue bater 240, só que você tem que deixar o oponente burn. Então aí você consegue algumas opções, como Volcarona, já até fiz react aqui no canal D1, acredito, sobre o deck de Camerupt, também recordo que foi no meu canal da D1, mas já fiz o react, né, vou deixar o card em cima pra vocês. É interessante, é forte, e o segundo ataque você também consegue usar fácil, graças à energia de ignição, porque você liga uma energia de fogo, uma de ignição e consegue bater 280 de dano, e quando você bate com esse ataque você descarta 2 energias deste Pokémon, então você já consegue descartar a própria energia de ignição, porque ela no final do turno é descartada. Então já é um dano também bem alto, ele também tem um HP alto, né? A fraqueza das Megas é mais eles darem 3 prêmios. Um Raio Fúria atualmente no meta é o que vai ser um pouco complicado, Goldengo também, enfim. Ou Dragapult. Então, mas é uma carta interessante. Eu acho que o Mega Camerupt outro mega interessante, junto com o Mega Venossauro. Tranquilo? Aqui, meus queridos, dos Pokémons de água, eu já acho interessante o Inteleon. Eu acho interessante, minimamente interessante, o Crabrawler. Crabrawler que chama? Não sei, agora eu sempre confundo o nome dele. E o Kyogre. E eu vou explicar aqui lendo o efeito deles pra vocês. Porque o Kyogre, ele tem um ataque que ele bate 20 de dano para cada energia de água na P-Discard, e quando você bate, você volta as energias para o baralho. Esse Kyogre é semelhante ao Basculegion de Isui, que jogava batendo sem energia. Ele batia do mesmo jeito, se eu não me engano, eu acho que o ataque e o dano é semelhante, e ele dava um dano absurdo. Então dá para se combar em alguns baralhos, não é uma carta absurdamente forte, mas é interessante pra dar aquela brincada, pelo menos na opinião do Bugado, né? Que é exatamente igual ao Basculegion, só que se eu não me engano o Basculegion acho que era qualquer energia, era só de água, eu não me lembro agora. Vocês podem botar nos comentários se você souber a resposta. E o outro ataque dele bate 130, mas não é o interessante aqui. O interessante é mais o primeiro ataque mesmo, né? Mega Bombasnow, já vou dar a minha opinião, é totalmente meme, tá? Não é uma carta interessante. Ignore isso aqui. Se você tirou Mega Bombasnow, massa. Mas não é uma carta forte. Não é um mega poderoso. Dá um dano legal, porque ele descarta 6 cartas do topo do baralho. E pra cada carta descartada é 100 de dano. Dá 600 de dano? Dá. Mas eu já vi vários baralhos testados com isso aqui. Não roda muito bem. Tá bom? Opinião do Bugado. Porque é semelhante, se você lembrar, a Rivais Predestinados, que veio a Misty. E a Misty bate meio que parecido, dá um dano absurdo, mas você tem que descartar os Pokémon da Misty quando ataca com o Gyarados. Então, vocês sabem que não foi um deck forte, então possivelmente o Mega Abomasnow não será também. Aqui, o Crabrawler, não, é Cloudster, nossa, Crabrawler é outro Pokémon, tô ficando maluco. Ele tem a habilidade que uma vez durante o seu turno, quando este Pokémon é movido do banco no ativo para o banco, você pode pegar 2 energias... do banco para ativo? Movido ativo para o banco, não sei, enfim. Buguei. Vou até traduzir aqui, porque senão eu vou ficar bugado pra caramba, né? Aqui. Se move do ponto ativo para o banco, é isso mesmo. Anexe 2 energias de água básica da sua mão a este Pokémon. Então, é interessante porque ele pode ligar as energias fácil nele e ele bate 210 de dano, né? Depois você descarta as energias dele. Então, acaba que é um pouco interessante
né? Minimamente, pelo menos na opinião do Bugado, como um batedor de uma prêmio, tá? Porque ele liga as energias rápido. O Intel eu também acho interessante. Outra carta de pré-release, tá, meus queridos? Que é bem interessante. Por quê? Porque o primeiro ataque você bate, escolhe um Pokémon em jogo que tem HP restante, menos HP restante, no caso em jogo, qualquer Pokémon, tá beleza? E esse Pokémon é nocauteado. Eu acho que isso aqui no pré-release vai ser muito legal, porque com uma energia você consegue derrotar qualquer Pokémon. Só que você tem que tomar cuidado, porque escolha um Pokémon em jogo, seu e do seu oponente. Então cuidado que se o seu Pokémon tiver menos HP, o seu é o alvo, tá bom? Cuidado com isso. Mas eu acho interessante porque ele dá nocaute automaticamente no menor Pokémon com menor HP em campo. Se os seus Pokémon tiverem HP tudo alto, então você vai nocautear só do seu oponente, o que é muito interessante. Dá pra fazer uma estratégia até no pré-release bem interessante. E o outro ataque também é com uma energia, ele bate 110 e você descarta uma energia desse Pokémon. Então é legal o Inteleon no pré-release, mas na minha opinião talvez o Alakazam seja melhor, mas esse aqui é bem interessante. E também é uma carta que talvez dá pra dar uma brincada também, talvez em decks memes, mas não acho que é uma carta inútil, ela é bem interessante. Vamos descer aqui, tá, seus cheirosos, para os Pokémons elétricos. Na opinião do Bugado, o Mega Manectric é minimamente interessante, porque o Mega Manectric tem um primeiro ataque, que ele bate 120, e durante o próximo turno ele não toma dano de Pokémon básico. Contra alguns baralhos do meta, ele vai ser interessante? Vai. O chave dele seria o segundo ataque, que ele bate 200 de dano, mas se você descartar todas as energias deste Pokémon, ele causa mais 130, então ele dá 330 de dano. Só como tem alguns megas que eu acho que não vão jogar, vai ter um pouquinho mais de HP, então ele não deita esses megas. E eu já vi também testes com o Mega Manectric e ele entra na mesma questão do... sim, ele é rápido, ele é interessante, mas não teve um desempenho tão legal. Então ele é minimamente interessante, mas não é tão interessante assim. Também não é uma mega forte, na opinião do Bugado, beleza? Bomasnow acaba que ele é muito pior que isso aqui, mas o Mega Manectric não é uma carta fraca. Mas eu acho que não vai jogar tanto assim, beleza? Pokémons psíquicos. Aqui eu já entro outra parada do pré-release, que seria o próprio Alakazam, né? E o Kadabra, que também é um dos baralhos do pré-release. No caso, meus queridos, o Alakazam e o Kadabra têm habilidades bem interessantes. O Kadabra, primeiro, quando você evolui do Abra para o Kadabra, você puxa 2 cartas do seu baralho. E quando você evolui do Kadabra para o Alakazam, você puxa 3 cartas do seu baralho. Então, você vai puxar muita carta e ter muito combo. Então, essa carta aqui é interessante para você dar um dano alto. Porque no pré-release, não sei quantas cartas são no deck, mas eu acho que você encher a mão acaba que é bem interessante, porque o ataque do Alakazam, ele bate coloca 2 contadores de dano no Pokémon ativo do seu oponente para cada carta que você tiver na mão. Então, se você tiver muitas cartas na mão, você vai dar muito dano. Então, eu acho que... E também só com uma energia. Então, acho que vai ser bem interessante isso aqui no pré-release também, tá? Mas eu também não acho que só no pré-release, que eu já vi os japoneses testando esse baralho aqui, tá? Ele é como se fosse uma Tinkaton, tá ligado? Uma Tinkaton de uma Price. E é um baralho forte. Dá pra dar uma brincada muito boa, assim como o Tinkaton X. E por isso que eu gostei. E eu gosto muito do Alakazam, né? Dá pra dar uma brincada muito legal e combar muito bem esse baralho. Mas não vai ser um baralho meta, não se esqueçam disso. Aqui já temos umas cartas que eu já falo pra você que isso aqui vai ser muito utilizado no meta. Que é um novo Round, uma nova Kirlia e uma Mega Gardevoir X. A Kirlia, meus queridos, ela vai ser a substituta da que a gente já existe, porque ela tem 100 de HP. Então ela tem, se eu não me engano, 10 de HP a mais do que a Kirlia antiga, né? Que a Kirlia antiga tinha 90, então 80, não lembro. Mas você ter mais HP contra a barra de Dragapult é muito bom e o recuo é 1. Então com certeza essa Kirlia aqui vai ser a substituta para a Kirlia que a gente já tá jogando. E a Mega Devoir vai ter muitos baralhos que vão utilizar pelo menos uma cópia, né, no deck de Mega Devoir, no Mega Devoir em si, porque ela tem o último ataque dela, que ela bate 50 de dano para cada energia ligada a todos os seus pokémons. E facilmente você consegue ligar energia em todos os pokémons psíquicos, e mais pro final do jogo você consegue dar uma porrada muito grande com ela. Então eu acho que alguns baralhos vão rodar pelo menos uma cópia, porque na minha opinião é interessante, porque ela evolui da própria Kirlia, ela não evolui da Gardevoir X igual às antigas Megas. Então acho que a Mega Devoir vai ser utilizada, sim, pelo menos uma cópia nos baralhos, beleza? Tem outros pokémons aqui que não são, assim, minimamente interessantes, seria o Grumpig,
Mas talvez um baralho meme tá utilizando ele, né? Ou o próprio Shedinja, né? Que esses Pokémon foram nocauteados por dano de um ataque Pokémon X do seu oponente não pode pegar card de prêmio. Então ele é meio que um Pokémon que dá dano, mas ele não, né? Se derrotado pelo X, ele não pega prêmio. É interessante, dá pra dar uma brincada também. Ele bate 20 dano pra cada contador de dano no Pokémon ativo do seu oponente. Então assim, outra carta que dá pra brincar, mas não é tão poderosa assim. Vamos para agora as cartas de lutador, que aqui na opinião do Bugado, aqui é o pulo do gato, que são as cartas que mais vão ser utilizadas. Muita gente vai montar baralho disso aqui, que na opinião do Bugado são cartas absurdas. Que é o próprio Hariyama, o próprio Lunatone, o Solrock e o Mega Lucario. Vou explicar para você o motivo. O Hariyama, ele tem a habilidade que é o seguinte: quando você evolui o Magunita, né, que é essa pré-evolução dele, para o Hariyama, ele tem o efeito de um Ordem Chefia. Você vai puxar um Pokémon do banco do seu oponente para o ativo à sua escolha, tá? Já vi testes de Mega Lucario com o próprio Hariyama, é bem absurdo, mas a galera optou, né, por usar aqui o Lunatone e o Solrock. Inclusive, o próprio Hariyama bate 210 de dano, que é um dano bem considerável e dá pra finalizar alguns Pokémons. Mas a galera preferiu usar mais o Solrock e o Lunatone com o Mega Lucario, tirando o Hariyama e outros suportes no baralho. Porque o Solrock ele tem uma habilidade que é o seguinte: o Solrock não, o Lunatone. Se você tiver um Solrock em campo, você pode usar essa habilidade, que é o seguinte: você descarta uma carta de energia, eu acredito que seja básica de lutador da sua mão, e você puxa 3 cartas do seu baralho. Exatamente. Basta você ter um Solrock em campo aqui uma vez durante o seu turno. Se você tiver um Solrock em jogo, você pode descartar uma carta de energia lutadora básica da sua mão para essa habilidade, e você puxa 3 cartas do seu baralho. Beleza? E você pode usar a habilidade dele uma vez por turno. Então a galera tá combando não só com o Mega Lucario, mas o Solrock e o Lunatone com outros baralhos. Porque são busca... assim, comprar carta é sempre muito importante nos baralhos. Então o Mega Lucario vai usufruir muito do Lunatone e do Solrock para comprar cartas, na opinião do Bugado. Outra carta que é forte também lutadora é o Mega Lucario, porque o primeiro ataque dele você bate 130 e você liga 3 energias básicas de lutador, da descarte nos seus Pokémon do banco da maneira que quiser. Então você consegue ligar aqui para preparar outro Mega Lucario, você conseguiria ligar no Hariyama para bater também, ou até mesmo ligar no Lunatone para estar atacando, no Solrock. Beleza? E o outro ataque bate 270 e durante o próximo turno de Pokémon não pode usar esse ataque. Então é bem fortinho, muita gente vai montar isso aqui, é um baralho agressivo muito forte. Recomendo você dar uma brincada, cara, caso você queira. Se vocês tirarem ele no pré-release, mano, seria interessante. Vai ser um dos mais fortes de você, porque o HP dele é muito alto. Beleza? Vamos lá para os Pokémons Dark, meus queridos. Agora aqui vai a opinião sincera do Bugado. Dos Pokémons Dark, o único Pokémon interessante é este Yveltal aqui, porque ele bate 20 de dano e o Pokémon do seu oponente não pode recuar no próximo turno. Então este Yveltal aqui, ele é o mais interessante dos Pokémons Dark. Bugado, mas e o Mega Absol? Cara, o Mega Absol não é interessante, tá? Ele tem o primeiro ataque que dá hit kill se o Pokémon do seu oponente tiver exatamente 60 de dano, né? 6 contadores de dano, mas é só o ativo. O Glaceon, ele faz exatamente a mesma coisa e ele dá hit kill em qualquer Pokémon. Eu não lembro se é 60, 40 de dano, enfim. Mas ele acaba que é mais interessante. O Mega Absol tem um HP muito baixo por ser uma Mega. E o outro ataque só bate 200 de dano e você pega a mão do seu oponente, revela e você descarta uma carta da mão dele. Já vi testes com isso aqui e eu não achei tão forte e tão poderoso, infelizmente. Temos aqui agora os Pokémon de metal. Mega Mawile. Mega Mawile é interessante, mas num baralho de talvez já Sheldon, porque ele bate 80 de dano para cada prêmio que o seu oponente pegou. Então ele seria aquele Pokémon que mais pro final da partida você conseguiria usá-la para deitar alguns Pokémon do seu oponente. Ela é tipo uma Ursaluna para o baralho de Archeodon, pode-se dizer assim. Mas eu ainda acho que a Ursaluna é melhor. Mas mais no final do jogo, por exemplo, como 80 de dano para cada Pokémon que o seu oponente deitou, cada prêmio que o seu oponente pegou, perdão, ele consegue dar mais dano. Então acaba que o Mega Mawile é bem poderosa, né? Mais no final do jogo. E o outro ataque bate 260, mas eu acho um ataque muito ruim, porque para cada contador de dano que ela tem, ela reduz o dano que ela dá em 30. Então, o primeiro ataque acaba que é mais interessante. São 2 energias também. Você consegue evoluir um Axodon e ligar as energias nela. Então, o Mega Mawile é a mais interessante aqui.
Mega Latios e Mega Latias. Um combinho que dá pra você dar uma brincada, porque o Mega Latias tem a habilidade que se você move o Mega Latias do banco pro ativo, você pode pegar as energias ligadas nos seus pokémons e ligar na Mega Latias. Então o Latios auxilia a Mega Latias a tá atacando com o segundo ataque. E ela bate 300 de dano e descarta as energias dela. E o primeiro ataque bate e você troca. É interessante? É interessante. Vai ser forte? Eu acredito que não. Tá? Porque tem Gardevoir no meta e Gardevoir massacra a Mega Latias porque tem o PPX. Então, na minha humilde opinião, não é tão forte assim. É um combo legal, o Bugadinho vai testar esses dois aqui em ação, mas eu acho que isso aqui não é forte. Pode ser que eu esteja errado, porque a galera pode fazer um deck absurdo desse baralho? Pode, mas na minha opinião, esses dois aqui são interessantes, mas não são poderosos. Outra Mega que não é forte, tá? Essa Mega é tão forte quanto o Camerupt, pra vocês entenderem. O Camerupt acaba que ainda é mais interessante que o Mega Latias, na opinião do Bugado. Ainda mais que essa Mega aqui é um básico, né? Então é bem interessante. Aqui vamos para os Pokémons aqui normais. Eu acho interessante o Kangaskhan combado com a Latias EX, porque a Latias EX faz com que ele fique com recuo 0, porque tem 3 de recuo. A habilidade dele só funciona se ele estiver no ativo. Se ele estiver no ativo, você puxa 2 cartas do seu baralho, mas só no ativo. Então, por ser só no ativo, é bem situacional, né? Tem até baralho de raio furão no Japão que tá usando do Mega Kangaskhan pra tá puxando cartas, encher a mão mais fácil, enfim. O problema é que, assim, ele tem até que o HP alto, que é 300 de dano, então pra deitar ele é um pouquinho mais complicado, mas o dano dele é ruim, porque ele bate 200 de dano e você tem que jogar uma moeda. Pra cada cara ele bate mais 50. Se der coroa, você para de jogar moeda, então você vai jogar moeda da cara. Então, o ataque dele é ruim, mas a habilidade é interessante, mas só comba com a Mega Latias. Então, assim, dá pra fazer um baralho só de tanque do Mega Kangaskhan, é legal, né? Mas o ataque de dano dele é muito ruim, mas ele dá uma tancada legal. Já viu o deck dele que tanca muito, dá pra gente dar aquela brincada. Mas também é outra Mega que é mais um suporte situacional pra você estar usando, dependendo do baralho. Outra carta que eu achei interessante, que é o Gunchus, tá? O Gunchus, ele tem uma habilidade que é o seguinte: você pega uma carta da sua mão, puxa a carta do topo do seu baralho, bota na sua mão e escolhe uma carta da sua mão e bota no topo do baralho. É como se você trocasse uma carta da sua mão com a carta do topo do seu baralho. Isso aqui a galera testou com o Slowking, o deck Slowking lá que copia os ataques. É interessante, o Bugado vai testar, mas só isso. Não acho que vai ser usado em outros baralhos, na opinião do Bugado. E aqui chegamos nos suportes, vulgo treinadores, que é os suportes, né, apoiadores, os itens e os campos. Vou falar pra você os melhores aqui na opinião do Bugado. A Lily é disparado, na opinião do Bugado agora, a carta mais interessante da coleção inteira, tá? Por quê? Porque na minha opinião vai ser uma carta que vai ser utilizada em muitos baralhos. Porque a habilidade dela é o seguinte: você pega a sua mão, volta o baralho, embaralha e você puxa 6 cartas. Mas, se você tiver 6 prêmios, você puxa 8. Por que essa carta é interessante, Bugado? Porque em um baralho onde você tem que combar muito, você vai usar os recursos que você tem, combar. Acabou a mão, nossa, que triste, Lily. Pega, puxa mais 6 cartas. Ou 8, se você for o seu segundo turno, por exemplo. Então você vai ter mais recursos na mão para você estar combando. Então a Lily proporciona você encher a sua mão depois de você gastar todos os recursos da sua mão. Então essa carta aqui é muito, mas muito interessante. Fora que ela não afeta o seu oponente, ela afeta você. Então você vai se dar vantagem. É diferente de uma Xera, que a Xera você atrapalha o seu oponente e você pode resetar sua mão. A Lily não, a Lily você mexe só na sua mão. Então em algumas situações é interessante para você combar mais. Então na minha opinião a Lily é uma das cartas mais poderosas dessa coleção, na opinião do Bugado. Outra carta que vai ser interessante, porque dá pra você usar tanto no deck de Mega Lucario, quanto no deck de Garchomp, que é o Sino. O Sino ele tem um efeito duplo. Ou você pega um Pokémon de lutador e coloca na mão, acho que é qualquer lutador, vou checar aqui, e uma carta de energia básica do seu baralho e coloca na sua mão. Então você busca um ou outro. Então acaba que é interessante até mesmo pro baralho de Garchomp. Deixa eu conferir se é isso mesmo, se é qualquer Pokémon lutador, que aí eu já confirmo aqui com vocês nesse vídeo, que o Bugado gosta de dar a informação certa, ó. Procure no seu baralho básico lutador. Então, ok, não é qualquer Pokémon lutador, é apenas um Pokémon básico de lutador, beleza? E uma carta de energia básica de lutador e coloque na sua mão. Mas, na minha opinião, ainda é uma carta muito interessante. Fora que nessa coleção vai um reprint, né, da substituição de energia, o que também é legal, mas depois a gente fala sobre isso.
Outra carta que também é interessante é a Premium Power Pro, que também é uma carta muito boa para deck lutador, Garchomp também, ou até mesmo Mega Lucario, porque quando você usa essa carta, você faz com que seu Pokémon lutador dê 30 de dano a mais ao Pokémon ativo do seu oponente antes de aplicar fraqueza e resistência. Então, ou seja, você vai dar mais dano, e esse item é acumulativo. Se você usar duas Premium Power Pro, você vai dar mais 60 de dano. Usou 3, mais 90. Usou 4, mais 120. Então, você consegue acumular o dano nos seus Pokémon lutadores com este item. Então, acaba que ele também é um recurso interessante para o Mega Lucario ou até mesmo para o Garchomp. Outra carta que, na minha opinião, também é uma das cartas mais interessantes dessa coleção é o campo. Este campo aqui, tá, senhora? Eu vou ler ele aqui para vocês. Eu, quando li, tive uma interpretação, mas depois eu descobri que na verdade é outra parada. É o seguinte, uma vez durante o turno de cada jogador, o jogador poderá descartar uma carta de energia da sua mão, aparentemente pode ser qualquer energia, né? Ao fim de comprar cartas, até que eles tenham tantas cartas na sua mão, quanto pokémons que eles têm psíquicos em jogo. Digamos que eu tenho uma carta na minha mão, duas cartas na minha mão, e eu tenho 5 pokémons, eu tenho um campo cheio, eu tenho 5 pokémon no banco, e um no ativo, todos são psíquicos. Eu uso a habilidade do campo, eu vou descartar uma carta da minha mão, vou ficar com uma na mão, certo? E eu vou puxar até eu encher a mão, até ter quantas cartas? 6, porque eu tenho 6 pokémons psíquicos em campo. Então eu vou puxar 5 cartas, mais uma da minha mão, 6, porque eu tenho 6 pokémons em campo. Então você vai puxar as cartas, não é para cada pokémon em campo você vai puxar uma carta. Você vai puxar até ter a quantidade na sua mão, baseado no tanto de pokémon psíquico que você tem em campo. Entendeu? Ah, eu tenho 3 pokémon psíquicos. Você só pode descartar e puxar até ter 3 na mão. É isso. É uma coisa que eu achei que era de uma forma, é de outra. Mas não deixa de ser um suporte bem interessante para o baralho de Gardevoir, que sempre precisa encher a mão e precisa também descartar as energias da mão de alguma forma. Então, na minha opinião, é uma opção interessante. Outra opção que é interessante para alguns baralhos, que é esse Mega Sinal, que você busca a Mega do seu baralho e coloca na sua mão. Então também é uma carta de busca interessante. Outra carta que muitos baralhos vão optar por usar é a Floresta Exuberante. O que a Floresta faz? Um Pokémon de grama de cada jogador pode evoluir para outro Pokémon de grama durante o turno em que ele jogou esses Pokémons. E jogadores não podem evoluir um Pokémon durante seu primeiro turno. Então, se você desceu o Pokémon, você evolui para a próxima forma. Se você mal desceu ele de grama, você já evolui para a próxima forma. Então, isso aqui comba com o Mega Venossauro. Isso aqui comba com o Todos Cruel, que está sendo usado muito no meta graças ao Goldengo. Então você consegue combar com essa carta. Inclusive o deck de Garchomp deve usar esse campo para combar com o Todos Cruel. Eu acredito que eu já vi inclusive algumas versões sendo testadas. Então outra carta interessante é a Floresta Exuberante, beleza? Aqui, de todas as cartas aqui, outras são mais interessantes, como até mesmo a Acerola. O campo aqui só vai ser usado para deck de Palafin. Não vejo na minha cabeça ele sendo usado de uma outra forma, porque esse campo troca um Pokémon ativo de água por um Pokémon do banco de água. Só isso que ele faz. É interessante? Dá pra brincar, mas não é meta na opinião do bugado. O Wily já tem uma habilidade interessante, que você cura o seu Pokémon Mega X. Então o Wily só pode ser usado para Pokémon Mega. Acho que a galera vai usar uma cópia dele. Ele vai curar todo o HP do Pokémon Mega, mas todas as energias ligadas a ele voltam para sua mão. Então ele é interessante no Mega Erupt, ele é interessante no Mega Devoar, ele é interessante talvez no Charizard, possivelmente, porque vai ter o Oricório. Então o Wily eu acho uma opção também interessante. Galera vai usar? Não sei. Vamos aguardar ele chegar pra galera ver se a galera vai usar. Eu acho que talvez uma cópia no baralho já tá de bom tamanho, na opinião do bugado. Outra carta que é interessante na opinião do bugado é a Acerola, tá? A Acerola é situacional igual a Briar, beleza? Mas ela é interessante na opinião do bugado, porque ela faz o seguinte. Tu achar a Acerola aqui, né? Aqui. Você só pode usar a Acerola se o seu oponente tiver exatamente 2 prêmios ou menos. Então se ele tiver uma prêmio, também vai funcionar a Acerola. O que lembra a Briar, porque a Briar também pode ser usada quando o oponente tiver 2 prêmios. E a Acerola também, só que aqui é 2 ou menos, então uma prêmio também funciona. O que a Acerola faz? Você escolhe um dos seus Pokémons em jogo e durante o próximo turno do seu oponente evita todos os danos e efeitos ataques feitos a este Pokémon por ataques do EX Pokémon do seu oponente. Então ele vai deixar o seu Pokémon imune para não tomar dano e para não tomar hit kill do Luistrondo, por exemplo, ou até mesmo do efeito do Dragapult de distribuir dano. Então você escolhe um Pokémon e ele vai ficar imune disso.
Então, em alguns baralhos isso é interessante, tá? Não todos, alguns. Então, na opinião do Bugado, é interessante se utilizar a Acerola em alguns baralhos. Inicialmente a galera vai testar igual a Briar, com certeza, mas na opinião do Bugado, ela é interessante, mas não sei quão ela vai ser usada. Inicialmente, não sei num futuro, vamos ver. Tá, mas é uma carta com um efeito interessante, igual a Briar, só que duas Price, você, às vezes, geralmente você precisa em algumas situações, o seu Pokémon não ser derrotado. Se ele for, o cara vence a partida. Então, em algumas situações, eu acredito que a Acerola seja interessante. Não sei se vai ser uma carta muito utilizada, mas eu não descarto ela, porque eu acho ela bem interessante. Vamos aqui pra... Deixa eu ver se eu sobrou alguma cartinha que o Bugado achou interessante. Talvez essa aqui vai ser minimamente interessante, beleza? Porque essa carta aqui vai combar com o Alakazam. Porque ela vai voltar o estágio de evolução, todos os estágios de evolução do Pokémon pra mão. Só que esse Pokémon que você voltou o estágio de evolução, você não pode evoluir novamente. Vai combar com a Alakazam, vai ser interessante, mas só isso. Outra cartinha que eu vou botar aí na tela pra vocês, que ela vai estar na coleção Mega Evolução, tá? Ela era uma promo, inclusive, lá do Japão, mas ela vai vir nessa coleção pra gente, que é o Psyduck. O Psyduck, seus cheirosos, ele é basicamente um counter de Dusknoir, porque ele nega a habilidade de Pokémons que se nocauteiam. E, pra quem não sabe, Dusclops e Dusknoir tem a habilidade de se nocautear e pinga dano no seu oponente. O Dusclops pinga 50 e o Dusknoir pinga 130. E o Psyduck em campo vai impedir com que esses Pokémons se explodam e não use habilidade. Eu lembrei do Magnemite, e o Magnemite talvez sim, mas o Psyduck é mais counter mesmo do próprio Dusknoir ou Dusclops. Então é uma carta que tá chegando, que ela é promo lá do Japão e vai chegar só agora pra gente nessa coleção. E tá chegando em boa hora porque tem muito Dragapult com Dusknoir e Dusclops no meta. E também tem muito Charizard com Dusclops e Dusknoir no meta. Então, na minha opinião, vai ser uma carta interessante para ser utilizada no meta. Outra, pra mim, que vai ser uma das cartas mais interessantes pra galera utilizar no meta, vai ser o Psyduck junto da Lily. Beleza? As duas cartas mais fortes eu acho que tá vindo aí nessa coleção Mega Evolução, na opinião do Bugado. Não lembro outras cartas promo que vão vir junto aí dessa coleção. Acredito que as mais interessantes eu falei aqui pra vocês. E eu fiz uma análise aqui, na opinião do Bugado, das cartas mais interessantes dessa coleção. Não fiz uma análise completa, eu citei só algumas cartas que, na minha opinião, são interessantes de cada um. Suporte, campo, item, Pokémon de cada tipagem aqui, porque eu quis ser o mais completo possível. Eu sempre falo que eu vou falar pouco, que vai ser mais específico, mas eu gosto de deixar vocês muito bem informados dos campos ou das coisas que estão chegando na coleção, pra vocês, na hora que vocês forem comprar as cartas ou montar o seu baralho, você saber o que é interessante ou não você adquirir quando você abrir o booster, por exemplo. Inclusive, caso vocês queiram, bota nos comentários que o Bugadinho traz aqui uma lista de compras, né, das melhores cartas que você que talvez não vai abrir booster, você quer para que você correr atrás para montar algumas coisas e botar nos seus baralhos. Bota nos comentários se você quiser que eu trago aqui para vocês. E basicamente, meus queridos, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bota nos comentários, como eu falei, alguma sugestão de algum vídeo, alguma informação que o Bugadinho quer que traz aqui pro canal D1. Pode botar nos comentários, mas seja respeitoso. Então, meus queridos, basicamente esse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha sido o mais informativo possível para você que quer saber sobre a nova coleção e saber o que comprar, saber o que é interessante e o que não é interessante da coleção Mega Evolução, que vai estar chegando aí pra gente dia 24 de setembro. Os queridos, Bugadinho ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece, se você gostou desse vídeo, deixa o like nesse vídeo, cara. Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. Balancinho aqui embaixo para não estar perdendo conteúdo. Lembrando, 2 vídeos por semana aqui no canal D1, então sempre fique ligado aqui para não estar perdendo esses conteúdos lindos, maravilhosos e cheirosos. Tranquilo? Meus queridos, beijo com as todas as teorias. Vejo vocês no próximo vídeo. Acompanhe os outros vídeos que o YouTube vai estar recomendando aqui no cantinho para vocês. Obrigado pelo carinho e pela atenção de todos. Tenham um ótimo dia, uma ótima semana, seus cheirosos. Vou ficando por aqui. É isso aí, valeu e... Falou!